Olá, sou Carlos Toffarelli, autor e escritor desse livro, uma biografia tratando de um assunto muito sério. Agora chegou o momento e a hora de tornar a público a minha história, para que as pessoas possam compreender melhor o assunto. Este livro contém 120 páginas, com o tema Distúrbio bipolar e seus efeitos. Descubra o que pode estar por trás dessa grave doença mental. Vou fazer uma breve apresentação de seu conteúdo para despertar o interesse de todos que já conhecem e também dos que nunca ouviram falar. Pois a maioria das pessoas no mundo inteiro já ouviram falar do distúrbio bipolar. Muitos sabem até mesmo do que se trata, outros não fazem nem ideia. Os médicos psiquiatras conhecem, pois são suas especialidades conhecer e tratarem os problemas mentais. Psicólogos, psicanalistas também cuidam de pessoas bipolares. E você, caro amigo e amiga que está assistindo a esse vídeo, você sabe do que se trata? É com muito respeito e carinho, eu convido a todos, aos portadores, aos familiares, e eu os convido para uma análise do assunto e uma atenção especial. Pois é muito sério tudo o que será apresentado na divulgação desse livro. É importante que todos saibam que eu também sou portador e sei o quanto é desesperador para os familiares cuidarem do caso. Como muitas pessoas sabem, isso pode afetar tanto pais, filhos, qualquer pessoa que tenha a predisposição. Eu vivi os dois lados desse distúrbio, pois o meu pai também é portador. Entendo perfeitamente que não é nada fácil cuidar desse problema. Ainda mais se o portador fizer uso de substâncias químicas, do álcool, das drogas. Não é nada fácil também fazer o diagnóstico, principalmente se a pessoa realmente fizer uso dessas substâncias, pois ela se camufla e os especialistas, a maioria das vezes, sempre vão tratar da dependência química, passando assim despercebido que a pessoa sofre do distúrbio, que aliás alguns especialistas o chamam de transtorno bipolar. Isso não importa, pois ainda estamos falando do mesmo problema que pode levar anos para fazer o diagnóstico. É tão sério para quem é portador e não sabe que apenas um antidepressivo, um medicamento controlado, usado para tratamento de depressão e também de ansiedade, pode prejudicar, agravando ainda mais o efeito da euforia do distúrbio bipolar, levando uma pessoa a pleno estado de agitação e com muitas consequências perigosas para o portador, que nem imagina que tem a bipolaridade. A cocaína, o crack também são drogas poderosas para agravar ainda mais. Por isso eu respeito todos os médicos, especialistas da área mental e não desqualifico se ele errou no diagnóstico, pois o distúrbio bipolar, ou afetivo bipolar, como também é conhecido, ou distúrbio de humor, é o camaleão da psiquiatria. Uma hora a pessoa estará de um jeito, uma hora a pessoa estará de outro jeito. Mas é fundamental saber a infância do portador para assim também ajudar a compreender o seu comportamento. Relatar ao médico comportamentos anteriores e comportamento atual também ajudará o médico a fazer um diagnóstico. Eu não sou médico, mas tenho uma grande experiência sobre o assunto, que não são poucas. Imagine aos 42 anos de idade, o meu pai, quando confrontado, declara abertamente fazer uso do crack. Essa droga que já até nos acostumamos com o seu nome, de tantos casos que já ouvimos falar. Pessoas até mesmo conhecidas, pessoas muito próximas.
E nós sabemos que pessoas que fazem uso de tais substâncias, principalmente o crack, é impossível ter uma vida associada ao trabalho e aos estudos, pois uma carreira que antes a pessoa sonhava será para muitos inalcançáveis. E a dependência química também é considerada uma doença que por detrás dela pode haver uma explicação. O caso do meu pai, por exemplo, é um deles. Ele passou por várias internações, todas involuntárias, por causa do uso do crack. Em uma de suas internações, chegou até mesmo a fugir do hospital psiquiátrico. Quem passou e passa por esse problema sabe do pesadelo que parece não ter fim. Há casos que as pessoas voltam a usar o crack, depois param. O meu pai, por um período, por exemplo, não apresentou nenhum problema mais com as drogas. Trabalhando como carteiro nos Correios, bem animado, disposto, se destacando em seu trabalho como um excelente funcionário, nenhum problema, apenas um pouco ansioso. Nesse mesmo período, quando ele entrou de férias, ele procurou o seu médico, o mesmo médico que cuidou da dependência química e também do abuso de álcool, e relatou a ele estar um pouco ansioso. Agora notem, um antidepressivo conhecido como amitriptilina mudou drasticamente a sua história e a de todos nós. E ainda para prejudicar, ele fazia uso do álcool. De ansioso, passou a ficar extremamente agitado e chegou até mesmo a ser diagnosticado como esquizofrênico por um outro psiquiatra, devido aos seus comportamentos e atitudes. O total somado, junto com esse intervalo de 2 anos sem apresentar nenhum problema, somaram-se mais de 8 anos de sofrimento, para ser então diagnosticado como bipolar. Quanto ao tratamento anterior, tudo errado. O problema só se agravava ainda mais justamente por causa das medicações. Tanto o primeiro médico como o segundo médico erraram no tratamento. Mas hoje eu sei o quanto é difícil para chegar a um tratamento, ou melhor, a um diagnóstico. O estado mental do meu pai era muito sério. Cometia pequenos furtos, em período de mania, claro, falava gíria, gingava como um adolescente ao andar. Nessa ocasião pensei, este não é o meu pai. Me aproximei e vi o quanto isso é grave, pois ele entrava em hospitais, delegacia de polícia, cemitério, saía de madrugada pelas ruas, uma mudança radical em seu comportamento. No final de longos 8 anos, descobri o que de fato estava acontecendo com meu pai. Depois de uma intensa pesquisa obsessiva em querer entender o que estava acontecendo com a mente dele, fui atraído a todos os assuntos referente ao problema, até chegar a um livro de psiquiatria de 1969, onde o tema do livro é Curso de Psicanálise, ou melhor, Curso de Psiquiatria Honório Delgado, um livro de 1969, o ano em que eu nasci. O livro é conhecido no mundo todo e foi doado ao Bazar Beneficente do Hospital São Paulo, localizado na rua França Pinto, Vila Mariana. O livro, para vocês terem uma ideia, é em castelhano. Comprei o livro de 485 páginas, folheio, mas nem sabia por onde começar para encontrar uma explicação. Mas logo depois, uma publicação conhecida como a revista A Sentinela, publicada mundialmente pelas Testemunhas de Jeová, trazia um assunto que nem era de capa. E estava logo no finalzinho. Uma pessoa conhecida sabia do meu problema, do que meu pai também passava, e me trouxe para ler. Esse mérito é somente a Deus. Foi Ele quem me ajudou a descobrir o que de fato estava acontecendo com meu pai. A revista falava do assunto de uma pessoa
que abriu o caminho para ir àquele velho livro de psiquiatria e pesquisá-lo. Vocês sabem qual era o nome que se dava lá no passado ao distúrbio bipolar, como é conhecido hoje? Psicose maníaco-depressivo. Hoje, veja, estamos falando ainda do mesmo assunto, do mesmo problema. Então, por que mudou para distúrbio bipolar? Descobriu-se ao longo dos anos que nem todos entravam em estado psicótico. Por esta razão, não havia mais sentido em usar a palavra psicose. A palavra maníaco logo vem à mente algo assustador, mas nada a ver com isso. São apenas manias que cada um desenvolve ao longo dos anos. Algumas parecidas, outras bem diferentes. Mas a personalidade, o caráter, ambiente em que foram criados, exerce uma grande influência também e estão envolvidos em seus comportamentos. O livro de psiquiatria pode ser antigo, mas foi o livro que mudou a minha história, pois seu conteúdo e seu assunto é riquíssimo, pois muitos especialistas médicos não sabem. O mundo moderno tem mudado o comportamento dos portadores. Isso se confunde no diagnóstico. As drogas também atrapalham e ainda hoje são uma variedade neste mundo. Isso mascara o problema. Porém, os sintomas não mudaram. Por isso a palavra distúrbio bipolar se encaixa perfeitamente, pois estamos falando de dois polos. A euforia, a intensa alegria e depois a depressão. E a variação, a intensidade, o grau, fará com que o médico classificará se a pessoa está psicótica ou não. E para isso, o familiar deve anotar o seu comportamento anterior e o atual para relatá-lo ao médico. O profissional também deve investigar se na família alguém apresentou algo parecido, pois histórico familiar de gerações passadas também contribui para um diagnóstico. E a minha mania, qual era? Pode estar certo de que eu já tinha esse problema desde a minha infância e juventude, mas eles passariam despercebidos por qualquer profissional. Aos 14 anos de idade, eu já tinha o desejo de construir uma família. Por isso, eu aprendi a trabalhar na construção civil para poder construir a minha própria casa. E comecei a construí-la com 16 anos de idade. Aos 20 anos me casei, e tudo isso foi conquistado com muito trabalho e dedicação. Mas era muito trabalho mesmo, fora do normal. Nem poderia imaginar-se nessa época o que era depressão, pois se tive, passou despercebido. A minha vida era trabalho, trabalho e trabalho, mas tudo mudou quando meu pai começou a fazer uso do crack. O livro contará o que fiz para tirar a minha família do problema, colocando uma boa parte dos móveis em um caminhão e ir para uma chácara, sem porta, sem janela, para tirar as minhas filhas pequenas daquela situação que estavam passando. E tudo isso provocado então pelo uso do crack. Foi um pesadelo que hoje muitas pessoas, infelizmente, estão passando por isso. Esse ambiente em que eu estava passando e vivendo foi um trauma para mim. E ainda sem saber o que era bipolar, uma mania, uma obsessão passou a tomar conta da minha vida. Eu precisava resolver o problema do meu pai com o crack. Foi uma batalha onde eu achei que perderia. Agora se passaram muitos anos, estamos no ano de 2015. 20 anos se passaram contando desde o início dessa história. Mas assim que descobri o que de fato o meu pai tinha, passei a me observar e ter plena certeza de que eu também tinha o mesmo problema. E mesmo sabendo que um dia isso se agravaria com a idade, eu arrisquei. Porque chegar a um estado psicótico, como eu cheguei aos 35 anos de idade e depois aos 42 anos de idade,
foi uma experiência que quase custou a minha vida. Não brinquem, é muito mais sério do que eu poderia imaginar. Isso poderá levar a um prejuízo financeiro, familiar, social, profissional, em todos os sentidos. E depois do estado de ilusão, de euforia, de alegria, como se tivesse ganhado na loteria, que é o estado de mania do bipolar, tudo isso desaparece. E em pleno estado de realidade, agora também fora do normal, completamente o oposto da alegria, você vive um mundo preto e branco, que assusta. Por isso, muitos, num ato de desespero, de medo de nunca mais ficar bom, acabam se suicidando. Outros, na depressão, não se conformam com alguns erros graves que acabaram cometendo. E a consciência o destrói, a ponto de condená-lo por tal atitude que nem ele mesmo sabe que agiu daquela forma. E tudo isso se faz consciente. Mas notem, o senso crítico falha e as pessoas não conseguirão entender o que é isso. Pois esse estado de perda do senso crítico é comparado ao mesmo estado mental de uma criança de 4, 5 anos de idade. Ela está consciente de tudo, mas a sua mente não consegue avaliar o que pode e o que não pode. Para ela, tudo é possível. Os processos químicos cerebrais, com certeza, estão em outras frequências. E nada disso tira a esperteza e a inteligência da criança. Pelo contrário, é o período em que elas mais aprendem com os adultos. Por isso, nunca subestime a capacidade de uma criança, pois mesmo que elas não entendam, todas as imagens, quer boas ou ruins, tudo que se ouve ficará registrado em sua memória. Esse é o processo natural de todos nós seres humanos. Mas alguns, devido a fatores genéticos e sua predisposição, acabam sentindo maiores efeitos do ambiente em que vive, que hoje é responsável não só por agravar as doenças mentais, como também outras. A mente de uma criança, desde bebê, aos poucos, vai se formando, até atingir a idade adulta e alcançar o amadurecimento. E mesmo uma pessoa madura, se entrar no estado de mania, em crise da distúrbio bipolar, notem, os seus pensamentos e atitude voltam à sua infância e juventude. Por isso muitos confundem com personalidade dupla, ou melhor, com dupla personalidade. É muito sério, sem dúvida, pois o que poderá estar gravado na mente de cada pessoa é o que tomará conta de seus comportamentos e atitudes. Isso ocorre quando se entra realmente no estado de mania, que é o estado psicótico, o mais grave mental estado que um ser humano portador de distúrbio bipolar possa passar. O livro irá explicar com detalhes histórias reais que o ajudarão a entender melhor o estado tão perigoso, esse estado tão perigoso para algumas pessoas. O livro enfatiza, exorta a não deixar de se tratar, pois além de ser um distúrbio químico, tratado com medicamento, existem também outros fatores que menciono no livro. Hoje, quem está me vendo não consegue imaginar, mas eu cheguei a um estado depressivo muito assustador, muito grave. Cheguei no fundo do poço e corri o risco também de me suicidar, pois era para ter alívio daquele sintoma horrível que estava sentindo. Não era simplesmente um desânimo. Eu não tinha sono, não tinha apetite, não tinha forças. É como se uma chama apagando, uma chama da vida, que por alguns momentos ela fica muito intensa, muito acesa e agora está por um fio, prestes a se apagar de vez. Mas eu tinha que sobreviver para contar a minha história. Algumas pessoas ainda dependiam de mim. E nessa ocasião me tornei avô. E tomei a decisão então, tenho que lutar para viver e sobreviver, nem que eu tenha que me rastejar.
Eu tinha que me livrar daquele estado mental deprimido e sem força. O que fazer? Por mais desesperador que seja, por mais triste que seja, saiba que tem uma saída. Isso eu posso declarar com toda a minha certeza, pois a minha história irá mostrar isso, que é possível sim. Ajoelhei-me e pedi forças para aquele que sempre me ajudou a encontrar uma saída, Deus, e não religião, foi a minha ajuda principal. E fui vender panos de prato no farol da Itaquera com Aricanduva. Alguns poderiam dizer, mas por que você não exerceu a sua profissão? Caro amigo e amiga, só quem teve sabe, mas em pleno estado de depressão, você não tem força para levantar de uma cama. Você tem que levantar 4 vezes, vamos dizer assim, o seu peso, e ainda vencer uma força contrária que o empurra para não se levantar. Eu não dormia e todo o processo mental era lento. Você sente que seu intelecto vai desaparecendo. Por isso não descuidem. No início eu chorava no farol e explicava que estava ali lutando para viver e sobreviver por causa de um estado depressivo. 3 meses depois, retomei minha atividade e estou até hoje. Escrevi esse livro em pleno estado de depressão, por isso relatei os momentos da minha angústia e tristeza e do meu desespero. Relato no livro pesquisas feitas na fase de mania, pois fiquei obsessiva em querer saber a causa do distúrbio bipolar. Pesquisas sobre o DNA, como o ambiente também é responsável por sua formação, o ambiente que nós estamos vivendo, além do que já está contido nele. Estudos envolvendo a epigenética. Isso vai longe, pois pesquisas mostram também que a falta de amor, traumas vividos, podem gerar problemas mentais e passar de geração para geração. No final do livro, relato uma experiência polêmica. A história não para por aqui, pois pretendo escrever outro livro, contendo os relatos e depoimentos de pessoas que passaram por momentos confusos, onde médicos diriam que se trata de alucinações. Eu diria e digo com toda convicção, nem tudo é alucinação. Em uma ocasião, não me hesitei, diante de muitas pessoas numa palestra, revelei sem detalhes a experiência com meu distúrbio bipolar de coisas que me intrigaram. Para minha surpresa, o médico psiquiatra respondeu, não posso citar o nome dele, pois eu também presenciei coisas que a ciência não saberia explicar. E é exatamente sobre esse assunto que pretendo tratar num próximo livro. Uma coisa é certa, apenas a título de exemplo. Ninguém operaria uma grande máquina com bons resultados sem antes estudar o seu funcionamento, sem antes ler o manual de operação. Portanto, ler, pesquisar sobre os assuntos que envolvem o funcionamento da nossa mente nos ajudará a compreendermos melhor a nós mesmos e a outros. Saibam que descuidar até mesmo de uma alimentação pode trazer problemas na mente, problemas mentais. Devemos evitar sentimentos de raiva, ódio, rancor e outros, ao passo que uma boa convivência harmoniosa dentro de um lar, desenvolver uma boa relação com as pessoas e principalmente com Deus e fazer o tratamento correto é de fundamental importância para o nosso bem-estar. E se mesmo assim errarmos, não se preocupem, ninguém é perfeito. Continue persistindo em fazer o que é bom. Nutre a sua mente de um bom alimento espiritual. O tema do próximo livro será Distúrbio Bipolar e a Espiritualidade, Relatos e Depoimentos. Aí sim poderia aprofundar melhor no assunto.
Por enquanto, leia este livro que relata experiências que o ajudarão, tanto aos portadores como aos familiares, a compreender os efeitos do distúrbio bipolar. E frisará a responsabilidade, minha também, de não descuidar do tratamento. As consequências estão aí, não há como fugir delas. E a conscientização em admitir o diagnóstico e o tratamento adequado permitirá que você, eu, todos que são portadores, possamos levar uma vida normal. Muito obrigado a todos. Aproveitando essa oportunidade e agradecendo a atenção de todos vocês, no próximo bloco vou divulgar também aquilo que faz parte da minha vida hoje. Um sonho que está sendo realizado. Inclusive, fez parte no passado no meu estado de mania do bipolar, só que dessa vez sem euforia, é claro. Mas confesso que estou bem alegre com a minha realização dos meus sonhos. E satisfação, pois o sonho já é realidade. O que você precisa? De um profissional de aluguel? Pessoal, esse fazia parte, inclusive, do meu sonho quando eu estava em crise de mania do bipolar. Mas aquilo já ficou para trás. Hoje, trabalho em todos os segmentos que você precisar, na área de hidráulica, elétrica, alvenaria, pintura, em pequenos reparos. Temos também outros segmentos, como roupas, perfumes, jalecos personalizados para dentistas, médicos, e tenho bons fornecedores, inclusive a Casa Mimosa, especializada em materiais hidráulicos e acessórios. Obrigado, Carlos Toffarelli, por estas apresentações. Esse profissional realiza trabalhos com muita qualidade. Ele tem amor e muita dedicação no que faz. Alguns trabalhos realizados estão em seu site www.quevocêprecisa.com.br. Você pode contratá-lo pelo telefone 0 operadora 11 2806 7558 ou 0 operadora 11 99374 6104. Ele faz consultoria técnica, serviço de hidráulica, elétrica, serviços gerais. Mas atenção, somente pequenos reparos. Tudo o que você precisa, ele faz. Até palestras sobre a bipolaridade. Esse homem não é fraco não. Ligue já e agende uma visita em qualquer segmento. Mas os serviços especializados na área estarão somente disponíveis próximo de sua região de atendimento, na zona leste da capital de São Paulo. Carlos Toffarelli, o profissional de aluguel. E não posso deixar de falar para vocês da Rinode, perfumes com essências importada com uma excelência fixação. O Impari é um dos produtos mais vendidos da linha Rinode. Os fundadores, o senhor Francisco Rodrigues, ex-metalúrgico, e a senhora Adelaide Rodrigues, ex-costureira, administram a empresa familiar com mais de 27 anos no mercado. Não investem na mídia, preferem investir nos consultores, dando a oportunidade deles mudarem de vida. Suas franquias estão espalhadas por todo o Brasil, expandindo cada vez mais, e também no mercado internacional e seus projetos de expansão. Você também pode ser um consultor da Rinode e ter a oportunidade de ganho que certamente irá complementar a sua renda. Ou micro franquia, que possibilitará duas formas de ganho. Saiba mais sobre a Rinode e conheça toda a linha de produtos pelo site www.quevocêprecisa.com.br. Quer ficar cheiroso? Rinode no corpo todo. Esse produto eu assino embaixo.